Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com o conteúdo do PET, volume 3, semana 4. Bom, e de que a gente vai falar no vídeo de hoje, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre associação de resistores, que é basicamente colocar dois ou mais resistores no mesmo circuito. Vamos ver isso com mais calma? Bom, então associação de resistores é quando a gente coloca dois ou mais resistores em um mesmo circuito. Até agora a gente só viu o circuito simples, circuito que tinha só uma resistência, representado aqui pela lâmpada. E quando a gente colocava uma diferença de potencial, a gente submetia esse circuito a uma tensão elétrica, começava a haver passagem de cargas pelo fio. Essa passagem de carga a gente chamava de corrente elétrica, e essa corrente elétrica era limitada pelo valor da resistência, né? Toda vez que eu fecho a chave, toda vez que eu fecho o circuito, eu tenho uma passagem de uma corrente elétrica. Nas provas, não é assim que aparece um circuito elétrico, a gente representa ele mais ou menos assim. Esses dois tracinhos paralelos com diferentes tamanhos são a fonte de tensão, a fonte de diferença de potencial. O tracinho maior representa o polo positivo e o menor representa o polo negativo. Esse serrilhadinho aqui, essa serrinha representa a resistência, e aí quando a gente fecha o circuito, quando a gente fecha a chave, começa a haver um movimento de cargas que a gente representa pela letra I, que é a corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Bom, então aqui, a gente lembrando lá da primeira lei de Ohm, quanto maior for a tensão, quanto maior for a voltagem, maior vai ser a quantidade de cargas que vai conseguir passar pelo fio. Maior vai ser o I, maior vai ser a corrente elétrica pelo fio. E quanto mais forte for a resistência, quanto maior for a resistência, menos corrente passa pelo fio. Matematicamente fica assim, V é igual a R vezes I. Então a gente tem associação de resistores de três tipos, em série, paralelas e mistas, que a gente vai ver com mais calma cada uma delas. Aí o nosso objetivo é conseguir achar a resistência equivalente. Quem é resistência equivalente? É uma resistência só que faz o papel de toda uma associação. É aquela resistência que equivale às outras resistências, a todos os resistores juntos. É importante que vocês entendam que a resistência equivalente não é a soma das outras resistências. Talvez em casos particulares seja, mas de forma geral é aquela resistência que equivale às outras, que faz o papel das outras. Para a gente lembrar, então, V representa tensão, R representa resistência elétrica e I a corrente elétrica. E aí a gente vai se deparar agora com associações de resistores, circuitos um pouco mais complexos, que a gente tem não só um resistor, mas mais de um. Mas não se assustem, tá? Não é tão difícil quanto parece. Tudo bem? Bora falar das associações em série? As associações em séries acontecem quando todos os resistores que estão presentes na associação são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então a corrente elétrica que passa aqui pela lâmpada 1 é a mesma que passa aqui pela lâmpada 2, que é a mesma que passa aqui pela lâmpada 3. Todas essas correntes são iguais à corrente que sai aqui da fonte quando o circuito é fechado. Só que a voltagem? Bom, pela primeira lei de Ohm, a gente tem que toda vez que tiver uma resistência diferente de zero, vai haver uma diferença de potencial entre os polos. Então toda vez que tem resistência, tem diferença de potencial. Cada uma dessas lâmpadas tem uma resistência elétrica. Então, cada uma delas vai estar submetida a uma tensão diferente. Não que tenha que ser diferente. Pode ser igual, mas cada uma vai ter a sua própria tensão. De forma que a tensão elétrica, a diferença de potencial que é fornecida pela fonte, vai se distribuir pelas três, dependendo da quantidade de resistência de cada um, de forma igual ou diferente. Quanto maior a resistência, mais tensão aquela lâmpada puxa, entre aspas. Então a tensão total que é fornecida pela fonte, ela é igual à soma da tensão em cada um dos resistores da associação em série. Tamo junto? Para ficar fácil de identificar uma associação em série, elas não precisam estar necessariamente em sequência, elas só precisam estar no mesmo fio e sem nenhuma emenda entre esses fios. Essas emendas a gente chama de nós. Então tem que estar no mesmo fio sem nenhum nó entre eles, isso é uma associação em série. Quanto mais resistores eu vou colocando no meu circuito, maior vai ficando a resistência. A mesma coisa não acontece na associação em paralelo. Então quando eu vou colocando resistores em séries na minha associação, a resistência do meu circuito, da minha associação como um todo, vai cada vez ficando maior.
Ou seja, a corrente elétrica vai ficando cada vez menor a corrente elétrica total. E a resistência equivalente, Natan? A gente descobre essa resistência equivalente como a soma de cada um dos resistores. Bom, vou fazer aqui, por exemplo, para 2. A gente sabe que se tiver 2 resistores, a voltagem total vai se distribuir pelos dois, na voltagem no primeiro resistor, mais a voltagem no segundo resistor. Mas pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que V é igual a R vezes I. Então a resistência equivalente, que é a resistência que faz o papel das outras vezes a corrente, vai ser igual à resistência do 1 vezes a corrente, que é a mesma que saiu da fonte, mais a resistência 2 vezes a corrente. Como eu tenho corrente em todas as partes, essa corrente corta. Então fica simplesmente que a resistência equivalente é igual à soma das resistências de cada um dos resistores do meu circuito em série. Fica mais ou menos assim, tudo bem? E esses circuitos em série é mais comum a gente ver eles assim, tá? E aqui, esse A e B também é uma maneira de representar uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Por quê? Quando eu dou nomes diferentes para esses dois pontos, eu estou falando que eles estão com potenciais diferentes. Então, quando a minha chave fechar aqui, vai aparecer uma corrente elétrica que só tem esse caminho para passar. Então, essa corrente elétrica vai passar por todos esses resistores. Logo, se a corrente elétrica é a mesma, esses resistores estão em série. Eles estão no mesmo fio e não há nenhuma emenda entre esses fios. Tudo bem? Então, o objetivo aqui da resistência equivalente é trocar esses 3 resistores por uma única resistência, uma resistência que faz o papel daquelas 3. Então, achar a resistência equivalente é trocar todos os resistores que eu tenho naquela associação por um único resistor. Tamo junto? Falando agora da associação em paralelo, ela acontece quando a gente tem elementos de circuito, resistores em fios separados, mas submetidos à mesma diferença de potencial. Então vamos pensar que essa pilha fornece uma diferença de potencial AB. Se não tem resistência, vamos lá pela primeira lei de Ohm de novo, se a resistência é igual a zero, a diferença de potencial vai ser zero também. Então aqui, daqui para cá eu não tenho resistência, então esse também é o potencial A. Daqui para cá eu não tenho resistência, então aqui também é o potencial A. Daqui para cá eu não tenho resistência, então também vai ser o potencial B. Daqui para cá eu também não tenho resistência, também vai ser o potencial B. Então esses 3 resistores, eles estão submetidos, todos eles, à mesma diferença de potencial. A diferença de potencial AB aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, então a associação em paralelo é quando os resistores estão submetidos à mesma tensão, à mesma DDP, a mesma diferença de potencial. Então a voltagem que eu tenho na fonte é a mesma voltagem aqui na lâmpada 1, na lâmpada 2 ou na lâmpada 3, em cada um dos resistores. Mas a corrente elétrica, ela se divide. A corrente elétrica que sai aqui da fonte, quando ela chegar ali, uma parte vai passar para cá, que eu vou chamar de I1, e outra parte vai continuar subindo. E aqui ela vai se separar de novo para um I2, e um em 3 que vai subir ali. Vou chamar aqui só de linha por enquanto. Então eu tenho que a corrente total ela se divide por cada um dos resistores, de forma que se eu somar a corrente que passa por cada um dos resistores, eu tenho a corrente total. Tudo bem? Isso para saber identificar, acontece quando elas estão em fios diferentes, porém ligados a nós de mesmo nome, ligados nas mesmas emendas, nos mesmos nós. Tamo junto? Então, cada nova resistência que eu coloco no circuito, ela vai puxando mais corrente elétrica. A resistência total do meu circuito ela vai diminuindo. Por isso que é perigoso ficar ligando várias coisas na mesma tomada. Porque quando eu estou ligando aqui, eu estou ligando várias coisas em fios diferentes, porém nos mesmos nós, na mesma diferença de potencial. Cada um deles vai puxando um pouquinho mais de corrente, de forma que a corrente total que chega aqui na tomada, no fio de entrada, vai ser muito grande, que pode gerar sobreaquecimentos, incêndio e coisas do tipo. Então, para a gente achar a resistência equivalente, a gente faz uma soma dos inversos. O inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Por que disso, Natan? Olhando aqui, pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que se V é igual a R vezes I, I é igual a V sobre R. Então, aqui no lugar do I total, vou colocar V total sobre a resistência equivalente. No lugar de I1, eu vou colocar o V total sobre o R1. Ali, V total, porque todos estão com a mesma voltagem, sobre R2. E aqui V total sobre R3. De forma que o V total vai cortar para todo mundo e sobra só os inversos da resistência aqui
como soma. Tudo bem? É claro que você não precisa ficar demonstrando isso o tempo inteiro, mas é só para a coisa fazer mais sentido, para não ser só tirado do bolso, né? Só um passe de mágicas, tá bom? Essa associação em paralelo, ela aparece geralmente assim, tá? Com essa serrinha para representar os resistores. É importante que o R3 e o R2 parece que eles nem estão em paralelo, mas na verdade paralelo não precisa estar em fios paralelos, só precisam estar em fios diferentes, mas ligados aos mesmos nós. Se a gente for prestar atenção então, o R2 e o R3 aqui, ambos estão ligados nos mesmos nós, né? Nesse nó aqui e nesse nó aqui, que tem o mesmo nome desse aqui de baixo e desse de baixo, porque se não tem resistência entre esses dois fios, é como se fosse o mesmo nó, porque não tem diferença de potencial. Então, o nosso objetivo é trocar esses três resistores, nesse exemplo aqui, por um único resistor. Então, é substituir aquelas três resistências por um resistor que faz o papel deles. Tamo junto? Bom, tem dois casos especiais em que a gente pode achar a resistência equivalente de uma forma mais simples, que é quando a gente tem apenas dois resistores ou quando todos os resistores do circuito têm o mesmo valor. Nesse caso aqui, de dois resistores, a gente pode fazer aqui embaixo, para achar um múltiplo comum, o produto, né? Multiplicar um pelo outro é o múltiplo. E aí R1 vezes R2 dividido por R1 sobra só o R2, vezes 1, R2. E aqui o R1 vezes o R2 dividido por R2 sobra só o R1, vezes 1, R1. E aí multiplicando cruzado aqui, a gente tem que R1 vezes R2 é igual a R2 mais R1 vezes a resistência equivalente. Passando essa soma aqui para lá dividindo, né, já que ela está multiplicando a resistência equivalente, a gente tem que a resistência equivalente é o produto pela soma. Ah, Natan, assim é muito mais fácil de lembrar. Mas serve apenas para dois resistores. Tudo bem? Para o caso de todos os resistores serem iguais, o que a gente tem é que o mínimo vai ser o próprio resistor, né? Então, se eu tenho aqui, vou fazer só com três resistores iguais, o mínimo entre a mesma coisa, o mínimo múltiplo comum é ela mesma. Então, R sobre R dá 1, mais 1, mais 1. Quantos resistores eu tiver aqui, vai ser mais 1 lá em cima, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3R. Multiplicando cruzado, a gente tem 3 resistência equivalente é igual a R. Então, a resistência equivalente ela vai ser R dividido por 3 nesse caso, ou pelo número de resistores no caso geral. Então, se eu tenho vários resistores iguais, eu posso achar a resistência equivalente simplesmente fazendo assim, tá? Dividindo a resistência pelo número de resistores. Tá vendo que cada resistor que eu colocar, eu vou dividir por um número maior aqui. Logo, a minha resistência equivalente, ela sempre decai quanto mais resistores em paralelo eu vou colocando. E a associação mista, Natan? Associação mista é quando eu tenho ao mesmo tempo resistores em série e em paralelo. Então, para resolver isso, a gente precisa ir tratando por partes. Eu preciso identificar alguma associação que está em série ou em paralelo, simplificar ela e depois ir reorganizando o meu circuito até que sobre apenas um resistor. Então aqui, ó, se a gente prestar atenção, o R2 e o R3 estão no mesmo fio e não tem emendas entre eles. Então a mesma corrente que entrar por aqui vai ser que vai passar por R2 e por R3. Então se eu tenho a mesma corrente, ou seja, se eles estão no mesmo fio sem emendas entre eles, eles estão em série. Então posso trocar esses dois resistores aqui por um único resistor, que a resistência equivalente, que eu vou chamar de RS, resistência em série, vai ser só a soma R2 mais R3. Então eu tiro esses dois aqui e troco eles por um único, que eu vou chamar de RS. Agora, se a gente prestar atenção, esse RS e o R1 estão ambos ligados nos mesmos nós, porém em fios diferentes. Eles estão em paralelo. E aí, para achar a resistência equivalente, basta fazer a soma do inverso, ou nesse caso aqui, eu poderia fazer o produto pela soma também, né? Então aí eu troco esses dois por um único resistor, e aqui eu tenho a simplificação total do meu circuito. Só para não ficar muito vago, vamos fazer um exemplo e a gente já termina. Então aqui, ó, parece muito complicado, né? Mas olhem só esses três resistores aqui. Eles não estão no mesmo fio e não tem emendas entre eles? Então esses três resistores aqui eles estão em série. Então a resistência equivalente, que eu vou chamar de RS, nada mais vai ser do que a soma desses três resistores, já que eles estão em série, que é 2 mais 11 mais 3, que vai dar 16 ohms.
Ou seja, eu posso trocar esses 3 resistores por um único, que vale 16. Então, posso repetir esse circuito, e os dois são igualmente equivalentes, trocando aqueles 3 por um único. Agora, prestando atenção, ó, aquele de 16 e o de 16 anterior, eles estão em fios diferentes, mas ligados nos mesmos nós, submetidos à mesma diferença de potencial. Então, eu tenho que esses dois aqui vão estar em paralelo. Quando eles estão em paralelos e eles são iguais, eu posso achar a resistência equivalente aqui, pegando o valor da resistência e dividindo pelo número de resistores. Isso porque eles são iguais, tudo bem? Senão, eu poderia fazer a soma do inverso aqui. Essa resistência equivalente vai ser então de 8 ohms. Ou seja, eu posso repetir o meu circuito e trocar esses dois resistores aqui por um único, que vale 8 ohms. Então aqui, ó, essa parte aqui está toda intacta aqui. E eu troquei aqueles dois resistores por um único de 8 ohms. Agora, ó, esses 3 resistores aqui, eles ficaram em série. Para a gente achar a resistência equivalente, basta somar 5 mais 8 mais 7, que vai dar 20 ohms. Então, posso trocar esses 3 resistores aqui por um único de 20, né? Que agora ficou em paralelo com aquele de 20 anterior lá. Juntando esses dois aqui, então, vou fazer a soma do inverso, né? Só para a gente testar maneiras diferentes. A gente tem 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. A resistência equivalente, o mínimo, vai ser 20 aqui, né? Vai dar 1 mais 1. Ou seja, duas resistências equivalentes é igual a 20. Ou seja, a resistência equivalente ali ficou igual a 10 ohms. Posso trocar esses dois aqui por um único de 10. E agora, ó, esses dois resistores aqui ficaram em série. Quando fica em série, basta somar. Então, a minha resistência equivalente final, um único resistor que faz o papel de todos aqueles lá desde o início, vai ser um 20 mais 6, que é 26 ohms. Então, eu posso trocar toda aquela associação de resistores por um único de 26, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês e simplificado um pouquinho esse conteúdo. Se eu ajudei, deixa o seu like, compartilha com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Feliz Natal. Até mais. Tchau.